Olá, estamos no programa Viver Direito, eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. No programa de hoje, sempre com um convidado especial, estamos com a Coronel Miriam, que é reformada da Polícia Militar e professora da Universidade Federal de Ouro Preto, nessa área de administração pública. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Bom, fiquei muito feliz. Eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua trajetória, assim, de tantos anos na Polícia Militar, com esse olhar humanizado de cidadania. Como que foi esse desafio todo? Bem, eu sou da primeira turma de policiais femininos aqui de Minas Gerais. Então, quando eu entrei na polícia, você ainda nem era nascida. Eu entrei para a polícia em 1981, então eu fui da primeira turma de sargentos. E é péssimo porque as pessoas podem fazer contas, né, depois que a gente fala isso. E logo depois eu fui da primeira turma de oficiais. A gente fez um curso de oficiais, nós somos cinco oficiais aqui em Minas, e eu me formei em 1985. E foi muito interessante porque, inicialmente, eu acho que eu era até um pouco distante dessa ideia de polícia. Eu acho que as pessoas, em sua maioria, têm uma ideia diferente das possibilidades que você tem de ser policial. Eu acho que as pessoas imaginam o policial só com uma característica que é inerente, que é o exercício do uso da força. Então, as pessoas sempre associam o policial a uma pessoa extremamente violenta, a uma pessoa que está distante da sociedade. E eu acredito que foi muito interessante poder construir uma trajetória que não referendasse isso. Então, eu tive muitas oportunidades. Como sargento, eu comecei trabalhando na rodoviária e a gente tinha, naquela época, um problema de imigrantes e a gente tinha uma secretaria municipal que ficava fornecendo passagens. Então, a gente ajudava um pouco nessa triagem de pessoas que vinham do norte, do nordeste ou mesmo do interior de Minas. Então, a gente já começou um pouco nisso. Eu tive uma oportunidade muito interessante também, porque os policiais, eles faziam abordagens muito duras às prostitutas que trabalhavam no entorno da rodoviária. E a gente teve uma possibilidade de humanizar um pouco esse trabalho, de conversar não só com os policiais, mas com as prostitutas também. Então, de acompanhar a vida e pessoa, exatamente. Né? Dignidade. Então, elas têm famílias, elas têm filhos, elas têm sonhos. E eu achei que foi um trabalho assim muito interessante. À época, eu trabalhava inclusive com a delegada Eliane Matosinhos, que depois ela entrou para a política, já nesse trabalho que a gente tinha começado lá naquela área. Eu tive a oportunidade, depois que me formei no CFO, de ter dois comandos. Que é o curso de formação de oficiais. Curso de formação de oficiais. Eu tive a oportunidade de ter dois comandos. Eu comandei o policiamento do Centro de Belo Horizonte, que é a 6ª Companhia do 1º Batalhão. Então foi uma oportunidade ímpar, porque eu tive a oportunidade de comandar, naquela época, 340 homens. Eu tinha 9, 10 policiais femininos como eu. E a aceitação, apesar de ter a questão da hierarquia, foi tranquilo ou tinha uma questão velada? É muito interessante porque, olha, se a gente para pensar que hoje é difícil, a gente está em 2017, você imagina em 18 já. 18. Gente, olha só como é que tá. Em 1993, 94, que eu comandei a Companhia do Centro. Então, são muitos anos e foi muito difícil para os policiais. Mas eu devo aos policiais da 6ª a policial que eu me transformei, porque eles me ajudaram muito. Era uma época muito difícil. Se hoje as pessoas acham que o salário da polícia é ruim, é porque elas não viveram essa época. A gente tinha, essa época, policiais... Não tinha valorização? Não, era muito baixo e a gente tinha policiais, por exemplo, que moravam no Taquaril. O Taquaril tinha acabado de ser invadido, uma área de invasão, e eu tinha alguns policiais morando lá. Então, era assim, a gente tinha muitas dificuldades. E foi muito interessante poder fazer esse trabalho e me aproximar deles. Eu achei muito interessante.
E eu tive um contraponto depois que eu comandei a cabana do Pai Tomás. Que aí conseguiu ter esse olhar comunitário também. Isso. Eu trabalhei lá no cabana. E até então, pode parecer um absurdo, mas quando eu fui comandar a cabana, eu tinha 40 anos de idade. Eu nunca tinha entrado numa favela. É um absurdo. Eu nunca tinha entrado, assim. As pessoas acham que é uma coisa assim, favela, as pessoas falam assim, né, dos aglomerados, das comunidades, mas eu nunca tinha ido. E assim, eu falo de viver mesmo a vida daquele local. E aí eu acho que lá eu realmente assim virei a policial que a policial que aposentou na polícia como coronel. Foi uma experiência muito interessante. Eu tive muitas oportunidades, assim, o trabalho que eu desenvolvi na cabana me deu prêmios, assim, eu fui... O que aconteceu de diferente, assim? É uma situação muito interessante dentro dessa lógica de que as pessoas acham que o policial é uma pessoa diferente deles e distante deles. Eu tinha muitos problemas de jovens destruindo as escolas, pichando, muita violência nas escolas. Eu comandei lá no ano de 2000, que foi considerado o Ano Internacional da Paz. Então, eu fiz um projeto para as escolas da região da Cabana, que se chamava O que você faz pela paz, sua atitude faz a diferença. Então, esse era um slogan grande de que vários órgãos, a imprensa trabalhou, vários setores de mídia, rádio, trabalhou televisão, e a gente trabalhava dessa forma. E eu tinha muita dificuldade de falar com os jovens, e a gente perdia pelo menos por final de semana uns 5, 6 jovens mortos. Nas questões criminalidade. De tráfico, nas questões de tráfico, de criminalidade, e isso era complexo. E eu um dia fui fazer uma palestra com uma música do Rapa que chama Minha Alma, e eu resolvi chegar fardada, e à medida que foi passando o clipping, eu fui tirando a farda. Eu tirei o colete, tirei a pistola 9mm, tirei os pentes da pistola, e é muito interessante isso. Até que eu fiquei de short e a minha blusa de educação física. E foi muito interessante porque eles conseguiram ver que igual a eles eu era uma pessoa. E foi uma proximidade... Transformador, né? Foi transformador. Para mim, para eles, a polícia assustou um pouco, porque essa ideia de tirar a farda fica parecendo que eu não estava considerando aquilo, mas hoje eu acredito que a polícia, e até porque outros policiais fazem hoje isso que eu comecei fazendo, eles têm essa visão dessa humanização. E eu fiquei muito feliz. Foi um ato ousado, mas ele tinha um significado muito grande. E foi muito interessante. Eu fui patrocinada por uma rádio à época. Nós fizemos um concurso de músicas, aí fizemos também um concurso de teatro. E foi um ano que a gente pôde falar muito e pensar muito essa questão da paz. Ótimo. Vamos deixar aqui, porque nós temos muito papo. O papo tá muito bom, mas já passou. Você acredita no nosso primeiro bloco? Não acredito. Segura aí um pouquinho, fica com a gente. Segundo bloco nos espera com muita novidade. Estamos de volta no programa Viver Direito. Estamos aqui com a Coronel Miriam, que tem uma trajetória muito linda na Polícia Militar, né? A primeira turma de policiais femininos. E também o fato dela ter trabalhado a temática de cidadania, ter tido o olhar humanizado, que transformou muitos olhares também de outros policiais. E é professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Conta mais pra gente, você falou da questão da sua trajetória num projeto pela paz, que foi inclusive premiado. Isso. Eu recebi, aquela época era muito difícil, porque foi logo no primeiro governo de esquerda, foi logo o primeiro governo quando o PT assumiu em 2003, eu acho que foi em 2004 ou 2005, eu recebi um prêmio que a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, ela premiava pessoas, organizações, eu ganhei um prêmio pela questão de enfrentamento à violência. Eu achei que eu fiquei muito feliz à época, porque reconhecer que um policial enfrenta essa questão da violência e a Secretaria de Direitos Humanos, então eu fiquei muito lisonjeada, assim, eu acho que foi uma homenagem interessante, porque é uma homenagem que não é pessoal, eu acho que é uma homenagem para reconhecer também a instituição, com certeza. Porque igual a mim, muitos policiais também trabalham nessa direção. A propósito, eu acredito que a grande maioria dos policiais, eles têm
esse olhar que precisa ser, que é um olhar cidadão. É interessante você comentar isso dos policiais terem um olhar cidadão, porque não sei se isso aconteceu com você, deles terem associado essa ligação ao fato de você ser mulher, de você ser mãe, e às vezes eles podem ter olhado assim, a mulher tem mais sensibilidade, mas muitos homens têm esse olhar cidadão, têm esse olhar de enfrentamento e devem ter te apoiado também. Como é que foi isso também? Sim, e a gente tem policiais que hoje tiram a farda, como eu já tirei, e muitos policiais à época da companhia também me acompanhavam em palestras e seguiram depois. Teve um sargento que ele assumiu essa questão no Natal de distribuir brinquedos, enfim, tem muitos trabalhos assim que são trabalhos de comunidade e cidadão. Eu acho que isso foi assim muito interessante mesmo, e depois disso eu fiquei muito empolgada, eu segui trabalhando com isso, e aí eu fundei até uma ONG, e durante um tempo aí eu não trabalhava mais na cabana, mas eu trabalhei no Morro das Pedras em Taquaril. O projeto chamava Cidadãos Planetários, e foi um projeto muito interessante. A gente teve apoio do Skank, inclusive à época a gente abriu uma pizzaria, e por lá passaram quase 200 adolescentes, a gente tinha um cinema também. Que legal! E hoje a gente tem desses adolescentes, alguns até famosos, que é o caso do Nilo Zac, que é um grafiteiro, ele e a Lídia Weber, que a Lídia está no Rio, ele está aqui, ele pinta aqueles grafites que tem aquele palhacinho, não sei se você já viu. Ele era lá do projeto. Que legal! Então, igual a ele, a gente tem vários outros jovens que foi muito interessante. E que isso ajudou a tirar da criminalidade ou a trazer uma nova perspectiva, né? Assim, essa questão da criminalidade eu penso que sim, mas eu penso na questão da perspectiva, assim, porque eu acho, como você estava falando de valores, quando eu estava aqui pensando para conversar com você, eu estava falando sobre essa questão. Eu acho que não é inerente ao ser humano essa questão da delicadeza. Eu acho que a questão inerente ao ser humano está muito ligada à questão da violência. Então, eu penso que trabalhar esses valores, e trabalhar esses valores principalmente em grupos, e quanto mais cedo você trabalha, mais você pode ser um adulto mais centrado, mais assertivo, um adulto que consegue enfrentar um pouco a realidade, porque como você é mediadora, você entende bem isso, assim, é um adulto dele se responsabilizar por ele mesmo. Então, o que eu acredito que o projeto colaborava muito com os jovens era para essa reflexão, porque nós tivemos pessoas muito interessantes que nos apoiaram. A gente teve o Ronaldo Fraga, que teve os uniformes que a gente usava, foi o Ronaldo Fraga que desenhou. A gente tinha a ASA, à época, a publicidade, o Dr. Edgar, ele falava para os meninos, e era uma oportunidade assim, muito interessante. O Xana, que tem a Homo Sapiens, então nós passamos por um curso de planejamento, que é o TVEP, que é um curso hoje que é ministrado em escolas na China. Então, para você organizar não só o seu tempo, mas a sua vida, para você planejar de uma forma interessante. Então, eu acho que essas possibilidades... De desenvolvimento humano. Exatamente. Eu acho que essas possibilidades de você pensar que você tem uma responsabilidade no mundo. Exatamente. Que você pode colaborar com o mundo, eu acho que essa é a grande possibilidade. Então, quando eu penso na questão do policial, eu acho que esse é o grande desafio. Assim, poder usar a força, poder usar uma arma é um grande poder. Agora, poder usar a força e poder usar o argumento é um poder ainda maior. Porque eu acredito que essa questão de você, estigma, exatamente, de você poder conversar e entender às vezes o ponto de vista do outro, porque eu acredito que às vezes a pessoa se assusta um pouco com o policial exatamente por causa desse poder coercitivo que o policial tem. E se você consegue desconstruir essa ideia, não da falta de respeito, alguma coisa nesse sentido, mas desconstruir a ideia que o policial é só uma pessoa violenta, eu acho que a gente pode construir relações mais humanizadas. Até porque se for parar para pensar, essa ideia de construção da sociedade, o policial é uma das portas de entrada, né? Ele está
tudo que as pessoas, tudo que acontece, a primeira coisa que eles fazem é chamar a polícia. Às vezes um celular, às vezes uma briga dentro de casa, várias situações. Então, se ele não tiver esse outro olhar também e o policial não conseguir trazer essa conexão, e acaba realmente não tendo muita perspectiva, como você disse, essa palavra, né? Para o mundo, para as coisas melhores e tudo mais. Fala, poxa, mas a pessoa que eu chamo... Então, e o policial, ele, na verdade, tem que ser um grande mediador, porque a gente chega e isso a gente aprende na escola. Você é muito responsável pela condução da ocorrência. Então, você é muito responsável se a ocorrência vai fluir de uma forma mais tranquila ou se aquela ocorrência pode, assim, se perder, ou seja, ser uma ocorrência às vezes mais dura, em razão de como que você fez a Ele é um agente de abordagem. transformação social. Com certeza. Enfim. Com certeza. Apesar da dificuldade da gente estar vivendo épocas cada vez mais violentas, mas eu acredito ainda que essa questão da paz, dos valores que a gente tem que trazer mais humanizados, eles podem, eu acho que é a única resposta e esperança que a gente pode ter para o nosso futuro. Né? O que você deixaria, então, de mensagem para essas pessoas com relação à polícia, um olhar, até para os próprios policiais, por exemplo? Essa sempre foi a fala mesmo, de que nós somos responsáveis exatamente por isso. Nós encontramos pessoas em momentos muito duros, que são momentos de crise mesmo, de exposição. E eu acredito que o policial, ele tem essa possibilidade de ajudar a construir alguma coisa mais de paz, mais equilibrada, mais mediada, mais centrada. Acredito que isso. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Muito. Olha, parabéns por toda a sua trajetória, por todas as suas sementinhas. Como você disse, né? A gente sente aquela responsabilidade de fazer um mundo melhor. Eu tenho certeza que profissionalmente você semeou e continua semeando aí nessas universidades, onde você está. Parabéns mesmo, muito obrigada por ter vindo. Esse olhar de cidadania é muito importante para nós. Acompanhe os programas, sempre com um convidado especial para você. Não deixe de passar no Espaço K para cuidar dos seus cabelos e na Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa. Até a próxima.